conosco. Eu vou então começar abrindo aqui os trabalhos do painel, já dirigindo uma pergunta para o José Luiz Terra, que é a seguinte: poderia resumir em poucas palavras qual a base do pensamento da doutrina espírita? Nós entendemos que essa pergunta era necessária porque no auditório nós não temos a dimensão do conhecimento de cada um, né? Que a doutrina espírita ela vai inspirar os valores morais que podem orientar o ordenamento jurídico e como nós nos comportamos nele, né? Então é um pressuposto, né? Por isso eu acho importante que o Terra possa, embora seja uma tarefa hercúlea, né, Terra? O Terra falou que puxa, em poucos minutos é difícil, né? Mas ele vai se esforçar, né? É isso, Terra. Obrigado, doutor Desembargador. Na pessoa de quem eu cumprimento todos que estão aqui. É uma alegria estar aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para poder falar de direito, também poder falar de espiritismo. Cumprimento também as nossas queridas amigas Bianca e Léa. Muito bom estar aqui com vocês. Uma pena que a doutora Iris não pôde ficar, porque a pergunta ficou bem fácil de responder depois da fala da doutora. A fala da doutora fez um resumo espetacular, um voo panorâmico gigantesco do espiritismo. E um abraço a todos vocês, uma boa tarde, que bom que vocês vieram. É uma alegria estar aqui com vocês e poder de alguma forma trazer algumas ideias e incomodar vocês, porque o espiritismo nos incomoda. Então estejam preparados para se incomodar, para dizer, nossa, o que eu posso ir agora, como é que eu vou fazer, isso está tão complicado, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que ir atrás disso, é assim mesmo. Sejam bem-vindos ao espiritismo, o espiritismo incomoda. Quando a gente fala de espiritismo, um bom ponto de princípio, de início para a gente poder estudar, e aí fica a dica da leitura, é um livrinho pequenininho que se chama O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Ali tem, e com essa capacidade que o mestre Kardec tinha, de síntese. É uma síntese, é uma apresentação maravilhosa. Nós vamos poder ver muito do Espiritismo nessa obra chamada O que é o Espiritismo. Além disso, tem o Livro dos Espíritos, que é a base doutrinária de toda a doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. Tanto é que os 4 livros restantes o Kardec vai escrever, vai se aprofundar exatamente no Livro dos Espíritos. E vejam, não é o livro do Kardec, é o Livro dos Espíritos. Então já começamos a nos dar conta que a doutrina ela não é de uma pessoa nem encarnada nem desencarnada. É o resultado de ensino dos espíritos. Nós não vamos falar hoje sobre de que forma vieram esses ensinos, porque está lá no que é o Espiritismo. Fica claro lá, se vocês tiverem curiosidade, sobre as mesas girantes, as pancadas na parede, está tudo explicado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo. E quando a gente fala, doutor Ney, sobre o Espiritismo, nós precisamos mirar no Livro dos Espíritos e, num formato de perguntas e respostas, nós temos diversas respostas dos espíritos superiores. Mas as perguntas são de Kardec. Então Kardec, primeiro aspecto que eu gostaria de falar, para termos um norte do espiritismo, Kardec é um grande perguntador. É a pessoa que sabe fazer a pergunta certa. E aí ele começa a recolher aquelas respostas e anotar tudo à folha com pena. À noite, com luz de vela, ele começa a recolher aquelas informações, porque ele trabalhava de dia e preparava e reunia as informações à noite. Quando ele começa a pensar sobre o Livro dos Espíritos, ele se faz a seguinte pergunta: o que eu posso estudar na vida? 3 coisas podem ser estudadas na vida. A primeira é Deus, a segunda é o mundo material e a terceira é o mundo espiritual. Tudo se resume a isso. E mundo material, hoje não precisamos nos dedicar, diz o Espiritismo, porque já tem a química, a física, a biologia, a matemática, então deixemos de lado esse assunto, porque esse assunto não cabe a nós. Vamos estudar Deus então. E os espíritos superiores já avisam lá no início, não se percam nesse cipoal. Não se percam nesse cipoal. Vocês já têm muita coisa para se preocupar, que é com auto-melhoramento. Então, não se prendam tanto sobre as questões de que é Deus, de onde veio Deus. Saibam que Deus existe, suprema inteligência, fonte primária de todas as coisas. Saibam que Deus
é suprema virtude, saibam que Deus é o amor em movimento, saibam isso, mas se dediquem ao auto-melhoramento. E aí Kardec diz então, bom, se eu não posso analisar Deus, eu não posso analisar o mundo material, temos o mundo dos espíritos, ou o mundo imaterial, ou o mundo superior, ou o mundo dos espíritos, para a gente se dedicar. E aí ele começa a estudar, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. E nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai constatar que a alma, o princípio inteligente, ele sobrevive à morte, ele em algum momento encarna, ele em algum momento desencarna, e ele vai apontar nessa segunda parte do Livro dos Espíritos as 6 possibilidades que o princípio inteligente pode estar e estará na eternidade. Vejam só o que vai ser apresentado agora. Nos diz o Livro dos Espíritos, o princípio inteligente poderá estar encarnado, somos nós. O princípio inteligente poderá estar desencarnado, os espíritos que estão no mundo espiritual. O espírito inteligente poderá estar reencarnando, vindo do mundo imaterial para o mundo material. Ou estar desencarnando, que é voltando para o mundo espiritual. E ainda tem outras 2 situações, em que o espírito ou o princípio inteligente está no mundo material interagindo com o mundo imaterial ou espiritual, ou no mundo espiritual interagindo com o mundo material. Uma psicografia, por exemplo, do Zimmermann, nada mais é do que um espírito no mundo imaterial interagindo no mundo material através de um médium. Ele estuda isso. Isso é toda a parte segunda do Livro dos Espíritos. E ele se dá conta, Kardec, que existem leis que se aplicam a esse mundo espiritual. E ele se dá conta também que essas leis são leis morais. Então, nesse momento, inicia a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Os princípios, então, começam a se desenvolver. E como nós estamos no âmbito jurídico, todo mundo sabe que quando a gente fala de lei, quando a gente fala de norma, qual é a consequência de uma lei ou de uma norma? Se eu cumprir ou não cumprir a lei, tem consequência. Não é assim? É assim também no Livro dos Espíritos. A última parte, Kardec vai reunir as perguntas e respostas que tratam do cumprimento ou descumprimento das leis morais. Isso é o Livro dos Espíritos, sinteticamente falando, da parte estrutural dele. Mas qual é o pensamento que nos guia? E aí vão dizer assim, olha, José, vocês que são espíritas, quais são os pensamentos base? Quando você for estudar uma situação, ou meditar sobre um caso, ou pensar sobre a própria vida, o que é que vai te orientar, José? O que nos orienta, espíritas, são 3 grandes pensamentos. Primeiro, Deus. Deus existe. Ele é o soberano Senhor, a fonte de tudo. Que da eternidade ele cria o tempo, e do infinito ele cria o espaço. Ele que não existia, nem deixou de existir, nem deixará de existir, ele sempre existiu. Ele sequer cabe no nosso pensamento. Nós reconhecemos que ele existe. Deus, fonte primeira de tudo o que existe. Além disso, nós temos como base para o Espiritismo que todos temos uma alma, um espírito imortal. Todos. A alma não morre. O que morre é o nosso corpo. A alma permanece. Os nossos amores estão todos vivos. Os nossos amores que partiram durante a pandemia, primeira grande notícia para todos nós que estamos aqui. Eles estão vivos. Só estão em outro plano da existência. E um terceiro aspecto que é muito importante, além então de Deus e da imortalidade da alma, vem o terceiro pilar, ou o terceiro aspecto importantíssimo, que é a reencarnação. Ela é uma lei que se opera e reencarnamos, querendo ou não, mas principalmente reencarnamos o que precisamos. E aí vem todos os desdobramentos da ideia corrente. Se tivermos isso em mira, nós vamos entender a valorização da vida. Se tivermos isso em mira, nós vamos entender a ressocialização dos apenados, cumprimento de pena. Tudo começa a ficar um pouco mais claro, porque o nosso norte, o nosso farol, está ligado, e a gente vai em direção a ele com esses 3 bases, e sempre tendo em mira que fora da caridade não há salvação. É nossa orientação, né? Eu acho que... E tudo que a doutora Iris falou, é isso o espiritismo, pessoal. Essa incomodação, essa coisa de querer melhorar,
de querer estar preocupado e seguir em frente. Então, eu acho que, basicamente, esse é o pensamento que nos guia e esse norte vai nos auxiliar em todas as respostas que a gente tiver daqui para frente, né, durante o nosso seminário. Também. Obrigado, Terra. Eu vou passar a palavra para a Bianca para poder encaminhar a próxima pergunta que nós ajustamos. Só um complemento, né, da importância da reencarnação, que ela para nós é uma base, né, que explica e traz o entendimento de tudo. Se me permite, Terra, só explicitar que, segundo a doutrina espírita e as informações que foram transmitidas a Allan Kardec, né, por esses espíritos que se comunicaram pela psicografia e que orientaram a publicação desse livro, é sempre em outro ser humano, né? Quer dizer, a reencarnação, nós não vamos, ao morrer, poder renascer aqui no corpo de um inseto, de uma planta, de um animal que não seja o homem, só. Porque há outros sistemas, outras crenças que... O que o doutor Ney lembrou, e agradeço, a gente tem um termo técnico para isso, chama metempsicose, em que nós poderemos ser punidos. Esse é o entendimento, por exemplo, de outras linhas religiosas, em que reencarnaríamos em uma classe não a humana, por ou necessidade, ou punição, ou regrediríamos. Então, o que também está ao lado da reencarnação é um dos princípios que o Espiritismo prega, sustenta e defende, e a razão acaba constatando, é que nós nunca regredimos. Isso vale para o aspecto moral, especialmente. No máximo estacionamos. Então tem a bendita da teimosia. Tem gente teimosa? Tem. Mas não tem voltar. Vou dar um exemplo e acho que fica bem claro isso. Talvez se eu falar aqui sobre alimentação de carne humana, canibalismo, vocês se revoltem com isso. Eu digo, não, que isso? Canibalismo? Essa é uma virtude que já desenvolvemos, está sedimentada e é tão normal quanto respirar, e aqui ninguém vai querer se alimentar com carne humana. Se ainda vivemos dessa forma e ainda pensamos dessa maneira, esse tipo de vida é uma virtude que está ainda em desenvolvimento e nós não a desenvolvemos. Não se retorna. Nós, depois de conquistada a virtude, ela é tão normal quanto respirar. Então é aquela situação que vocês já vivenciam na vida de vocês, em que é tão normal quanto respirar agir dessa forma. Essa é a virtude consolidada. Jamais regredimos. No máximo estacionamos. E aí os estacionamentos é que acaba nos dando uma canseira e aí nos dá um problema danado. Mas é quando a gente estaciona. Bom, nessa linha, então, estão me ouvindo? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. É uma lei natural de progresso que traz a evolução também do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal. No reino hominal, o espírito se torna com um E maiúsculo, né? No sentido de que ele tem consciência de si mesmo e ele já faz as suas escolhas. E nesse sentido, José Luiz, a pergunta que te faço é sobre o direito à vida e o direito de reencarnar. É uma lei natural? Obrigado, Bianca. Inclusive, a Bianca fez aqui uma leitura da lápide do Kardec, que está no Père Lachaise. Então, isso está gravado na pedra, lá no túmulo de Kardec. Quem já teve a oportunidade de conhecer, eu não tive ainda, eu pretendo muito ir e conhecer. Dizem que é o único túmulo que sempre tem flores, né? Ele é sempre florido. Então, realmente, eu nunca vi nenhuma foto da internet que não tivesse uma florzinha ali no túmulo, e está escrito em pedra, né? Uma pedra está escrito a frase que a Bianca trouxe. O direito de viver, ele é respondido pelos espíritos superiores na questão 880 do Livro dos Espíritos, em que é perguntado diretamente qual é o grande direito, qual é que todos têm e qual é o que resume todos os direitos do ser humano. E o espírito superior responde: o direito de viver. O direito de viver. Tanto é que a nossa Constituição Federal, e aí já puxamos um link para a Constituição Federal de 88, qual é um dos primeiros direitos que tem que ser protegido e tutelado
e, de alguma forma, deve ser objeto de proteção por parte do Estado? A vida. A vida. Vida. Vida é o primeiro. E é uma questão tão lógica, porque sem a vida, como vamos poder viver os demais direitos? A vida é básica. O nosso direito à vida, ele é profundo. E o Espiritismo também defende o direito à vida, em todas as suas formas. Em todas as suas formas. Pode ser, inclusive, para que se evite o autocídio, e aí a gente pode chamar de homicídio, de suicídio, né? O autocídio, matar a si próprio. Então, é a primeira grande lesão à vida. Outra lesão à vida, o aborto, é outra lesão à vida. O homicídio é outra lesão à vida. A pena de morte, outra lesão à vida. Então, a vida como sendo o direito básico, o direito primeiro, ele deve ser protegido em todas as suas formas. Mas a vida, exatamente, deve ser tutelada e protegida, porque nós só poderemos nos desenvolver enquanto encarnados se vivermos. No momento em que matamos alguém, nós interrompemos a evolução da pessoa. Lembram das 3 bases do Espiritismo? Deus, imortalidade da alma e reencarnação. Por que reencarnamos? Reencarnamos porque precisamos. E no momento em que matamos, ou morremos, ou tiramos a nossa própria vida, nós interrompemos aquela escala evolutiva. E o que acontece quando alguém desencarna, pessoal? Volta para o plano espiritual. E aí, tarefa que recomeça. Tarefa que ficou pela metade, tarefa que foi interrompida. E começam-se a criar problemas para aquele ser imortal, e ele precisa viver. E ele precisa retornar, porque nesses retornos é que evoluímos e seguimos em frente. Então, direito à vida, questão 880 do Livro dos Espíritos, é o básico, é viver. Tá bem? Sim, só complementando, né? A doutora Marlene Nobre, né, da Associação Médico Espírita Brasileira, agora já desencarnada, uma vez, num evento em que essas temáticas estavam sendo trazidas, enfim, ela teve uma frase que, para mim, lapidar assim: a vida é um bem indisponível. Ou seja, ela não está disponível para a nossa decisão, seja nem a nossa própria vida. Então, porque o que rege isso é muito maior do que nós. As discussões decorrentes, o cuidado com a saúde, isso não elimina o pressuposto de nós, como sociedade e comunidade, atendermos os aspectos da saúde pública, da prevenção e uma série de questões que envolvem tudo isso. E que nós não... Porque o grande aspecto da doutrina espírita é que é uma fé raciocinada. Nós discutimos, nós refletimos, nós vamos a fundo as temáticas orientadas pelo codificador e todos os espíritos superiores. Mas não está no nosso grau de decisão dispor da vida, nem da nossa, né? Então, só complementando, né? E em relação à terra, que eu referi-se, suicídio, o aborto, e a respeito da doação de órgãos, o que poderias nos trazer? A doação de órgãos talvez entre, pegando o link que você trouxe agora, se eu não posso dispor da minha vida porque a minha vida não me pertence, o que é que afinal eu posso dispor? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que eu posso dispor? Eu posso dispor do que é meu. O que realmente é nosso? Será que nosso é a minha mulher? É o meu marido? É o meu companheiro? É a minha companheira? Não, isso aí não é. É uma pessoa independente de nós e é a pessoa com que a gente deve amar e se dedicar, ela não é nossa. Será que o nosso é o cargo? Ah, é o cargo de desembargador e de juiz. Isso é nosso? Isso não é nosso. O que é nosso, afinal? Se a vida não é nossa, porque uma vez em que eu ceifo a vida, eu mato o corpo, a vida permanece, a vida sequer é minha. Sabe o que é nosso? É a minha dedicação. Nosso é o que eu posso doar ao outro.
e doar ao outro começa pelo olhar atento com a família, com os filhos, com o colega, com as pessoas que precisam de auxílio. Aí nós estamos lidando com o que é nosso e nós estamos dispondo do que é nosso, porque a quem tem será dado e a quem não tem será retirado. Fica fácil de entender essa exortação do Cristo. A pessoa mesquinha que não tem essa doação vai ser tirado. E a pessoa que se dedica e doa vai ser dado. Apesar dela dar, ela recebe. Nisso entra a doação de órgãos. Nisso entra a doação de órgãos. Daqui a 2 dias vai ser lançado no Espírito Santo, no congresso da AME Nacional, um livro do Dr. Emanuel Burke dos Santos. Dr. Emanuel Burke dos Santos, para mim, é uma das autoridades em assunto de doação de órgãos, especialmente com visão espírita. Sabe por quê? O Dr. Emanuel, ele tem doutorado, ele tem mestrado, ele tem fellow fora do país. O Dr. Emanuel, ele é professor da URGS, ele é associado de nefrologia. Não, nada disso. Esquece tudo isso. Isso ele é. Ele está. Mas isso não importa. Sabe o que importa mesmo, doutor Emanuel? Ele é a pessoa responsável pela retirada dos órgãos no estado do Rio Grande do Sul. Quando há um doador de órgãos, ele pega um avião, botam ele dentro do avião e levam ele até o local para ele fazer a retirada dos órgãos. Dr. Emanuel Burke dos Santos, não esqueçam esse nome. E ele vai lançar um livro relacionado ao coração, e numa das passagens do livro, ele fala sobre a doação de órgãos, e ele vai dizer, doação de órgãos, e ele, sobre aspectos científicos, ele vai citar estudos médicos sobre o assunto, é riquíssimo. Todo o texto que vocês puderem ter em mãos do Dr. Emanuel Burke, leiam. E ele vai dizer o seguinte sobre a doação de órgãos. O que hoje a ciência fala no Livro dos Espíritos, lá em 1850, já era dito. Inclusive sobre a morte encefálica. E ele nem falava do coração. Os espíritos superiores sequer falavam do coração. Imaginem um ensinamento técnico que só agora, no século XXI, nós temos condições de apontar, já era dito no Livro dos Espíritos. E é falado, a doação de órgãos, amigos, é algo que a doutrina espírita apoia fervorosamente, porque é a prova da maior doação que alguém pode fazer na vida, é a doação de órgãos. Nós apoiamos, junto com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o projeto Doar é Legal. Está lá no site, escrevam, TJRS, Doar é Legal. Vai abrir um site em que vocês vão poder fazer, como eu fiz vindo no ônibus de Passo Fundo para cá, preencher uma certidão, o nome de vocês, o número do CPF, dizendo para os nossos amigos, os nossos amores, que nós somos doadores de órgãos e que quando, se por alguma situação no futuro, nós viermos a nos acidentar e for possível a retirada dos órgãos, que utilizem os órgãos. Eu fiz a declaração e vou assinar hoje, aqui perante vocês, para levar para casa. Minha mulher já está sabendo, eu mandei para ela o PDF. Ela já recebeu o PDF, esse negócio de WhatsApp é uma beleza. Doem órgãos, por várias razões. Primeira, o nosso corpo é apenas um traje, ele é um amigo, é alguém que temos que cuidar dele. Sim, ele merece todo o nosso respeito, mas no momento em que desencarnarmos, ele vai voltar ao que ele era, um monte de átomos espalhado no universo. Nossos átomos vieram de sóis do passado, que explodiram, e eles retornarão a sóis no futuro. É isso o nosso corpo. Por que se perder órgãos como a córnea, como o coração? Nós podemos ajudar até 7 pessoas doando órgãos. 7 pessoas. E aí é dito no texto do Emanuel Burke, nesse último livro que eles vão lançar daqui a 2 dias, e ele caridosamente, generosamente me compartilhou um pedacinho do livro dele que trata sobre a doação de órgãos. Ele diz assim, a doação de órgãos é bom para quem desencarna, é bom para a família da pessoa que desencarnou e é bom para quem recebe. Vamos começar de trás para frente, que é o melhor.
Por que é bom para quem recebe? Só sabe quem precisou de doação de órgão. O estresse que é, o horror que é contar contra o tempo para que o corpo não sucumba. E pode ser qualquer órgão. Só sabe quem passou por isso. Ah, mas eu não passei, José. Coisa boa. Vamos tentar ajudar os outros para não precisar. Segundo, para a família. Imaginem o impacto para uma família que perdeu alguém, da pessoa que diz assim: meus amores, eu quero que o meu coração bata dentro de outro peito, porque o pai não vai precisar desse coração para onde o pai está indo. Eu quero que esse coração bata em outro peito. O desprendimento de uma pessoa perante a família, isso consola. O coração do pai está batendo em outra pessoa. E para quem está desencarnando? O momento do desencarne é dito no Livro dos Espíritos e é contado nas histórias. O momento do desencarne é um momento, sim, doloroso, mas na mesma velocidade em que nós estamos apegados ou não à matéria, pode se prolongar ou não. Quando alguém vem e diz, podem receber os meus órgãos, qual é o apego que ele tem à matéria? Mínimo. Mas a espiritualidade amiga vai auxiliar e apoiar para que aquele órgão tenha a capacidade de utilizar em outra pessoa, e a pessoa é auxiliada no momento do desencarne por esse ato generoso de doação de órgãos. E ele faz a prova, e aí a doutora Iris disse isso, é a prova concreta de que ele não está preocupado com a matéria, ele está preocupado é com o espírito, e ele quer ter a certeza de que aquele pedaço de carne vai ser bem orientado e encaminhado para quem precisa. Só doa órgão quem ama. Exercício supremo de amor. E vamos amar pessoas que a gente não conhece. 7 pessoas. E essas pessoas vão ter familiares. Imaginem o sentimento e a energia desses familiares para nós no mundo espiritual. O agradecimento, eles não têm nem palavras. Não precisa nem falar, eles não fazem ideia de quem vem aquele coração. Ele vai dizer, Jesus abençoa essa pessoa que deu o órgão para o pai e para a mãe. A energia que vai nos atingir. Então, por todos os aspectos, doar é legal. E doação tem tudo a ver com o espiritismo. Doação é desapego à matéria, é a noção de que o que importa é o espírito e é viver o que Jesus nos propôs. Faça o outro que gostaria que fizesse a si mesmo. Imagina poder doar alguém que esteja precisando. Então, peguei o gancho, é fazer. É doar o que temos. E o que temos é a nossa doação de tempo, de olhar, inclusive de órgãos. Tá? Mas obrigado. Eu que agradeço. Ney, por favor. Bianca, tu tem mais alguma contribuição para o painel? Eu vou, antes de passar a palavra para a Bianca, Terra, como esse tema que a gente está falando é da vida, eu gostaria só também, como fez a Leia, de fazer uma contribuição, um complemento, né, a desembargadora Iris Helena realmente ela foi muito feliz em vários aspectos, né, que ela falou que nós estamos passando nesse momento do planeta Terra uma vida que nos dá experiências às vezes dolorosas, né, de provas e expiações, né? A doutrina nos informa que o planeta Terra ele evolui, né, e ele evolui rumo a um mundo de regeneração. Vocês viram ali naquele vídeo que passou da propaganda da Fergs, né, convidando para o Congresso Espírita que se realizará na PUC em outubro, rumo ao mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo mais feliz, onde haverá o predomínio do bem sobre o mal, onde haverá menos violência, menos doenças, menos problemas. Não será ainda um mundo feliz. Não será um mundo perfeito, né? Existem mundos mais evoluídos ainda, né? Os mundos felizes. Mas é um mundo melhor. Mas nós não estamos nele ainda. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E a vida na Terra, encarnados, né? O espírito contido num corpo de carbono, né? De carne e osso, ele nos proporciona experiências, às vezes, difíceis, porque é na dificuldade que nós aprendemos. Né? Não, como disse a desembargadora Iris Helena, ninguém está aqui em férias. Né? Nós estamos aqui para trabalhar, e para nos trabalharmos, e para aprendermos algo, e com esse aprendizado, que às vezes se dá através de problemas, de dificuldades, que nós temos que ter resignação, tolerância, indulgência, paciência, tentando dominar o egoísmo, o orgulho, a vaidade,
né, desenvolvendo as virtudes da humildade, da caridade, da paciência, da indulgência, né, nos melhorarmos, né? Então, a vida tem esse propósito e nós não podemos abreviar a vida, né, e chamar a morte, e nem presentear os nossos semelhantes com a morte, né? Porque Deus é que programa um tempo, né? Que eu costumo brincar que é aquela pilha Duracell, né? Que tinha um coelhinho que tocava tambor, né? E tocava o tambor com a pilha Duracell até que a pilha termina a bateria, né? Então, quem determina o tempo de duração da vida de cada um de nós é Deus, não somos nós, né? Então, nós não devemos ter um comportamento para abreviar essa oportunidade. E isso explica tudo, né? Isso explica, por exemplo, por que nós não devemos praticar aquilo que se chama de suicídio inconsciente, né? O suicídio involuntário, que é o alcoolismo, o tabagismo, a drogadição, né? Aquela vida não saudável é uma maneira também da pessoa antecipar o término da sua existência. E o suicídio consciente, é claro, o autodestrutivo, matar os outros, a própria pena de morte também, né? Porque no momento que nós matamos alguém através de um ato que é autorizado pelo Estado, né? Há países como Estados Unidos, China, Arábia, né? Tem alguns países que têm a pena de morte, e você está tirando daquela pessoa um tempo de vida orgânica que estava previsto, que ela teria um tempo, uma oportunidade de arrependimento, de reflexão, né? Mesmo cumprindo uma pena, pode ser até uma pena perpétua, poderia, né? A pessoa fica na prisão, ela está tendo ali um tempo de reflexão e aprendizado para se melhorar e, quem sabe, numa próxima vinda, numa reencarnação, ser mais feliz, né? Então, só com esse comentário, e aí depois eu vou passar a palavra à doutora Bianca. Não fala de você. Não, por favor, vai lá, Bianca. A presidente Iris, ela falou com uma entonação de voz assim bem elevada quando ela falou do nosso grande Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. E o nosso presidente da Abrame falou sobre a Mãe Santíssima. E a pergunta que eu te faço, José Luiz, qual a relação da Mãe Santíssima com o suicídio? Tudo bem. O suicídio, a gente tem que começar pelo Albert Camus, está escrito, né? O Mito de Sísifo. Ele abre o livro, o Mito de Sísifo, e diz assim: a questão filosófica, realmente relevante, que precisa ser respondida, é o que leva uma pessoa a querer acabar com a própria vida. O que leva uma pessoa a querer deixar de viver. Essa é a grande questão filosófica. As demais questões filosóficas, se podemos, quantas esferas tem, quantos desdobramentos, se vamos viver, se vamos satisfazer os nossos desejos ou não, isso tudo é irrelevante. E é tão relevante que o suicídio me incomoda profundamente. Profundamente me incomoda o suicídio, e precisamos tentar compreender como funciona o suicídio. Há uma obra na doutrina espírita chamada Memórias de um Suicida, em que é relatado, sob o ponto de vista do suicida, as consequências do ato. O início é tão pesado que normalmente as pessoas começam a ler e desistem. Não passa do capítulo 1. Vai para o Vale dos Suicidas e diz: nossa, outra hora eu volto. Fecha o livro e foge do livro, porque o relato é duro. Mas, ao mesmo tempo, o livro avança e vai nos mostrando que mesmo as pessoas que se equivocaram pela escolha do suicídio, tem sim a possibilidade de retornar e tem apoio para poder refazer o que ficou pendurado, o que ficou pendente. Nesse momento a gente vai compreender e vai ver a íntima relação que há de Maria de Nazaré com os suicidas. Diz o livro, quando Aníbal de Silas, um dos professores, vai dar as aulas para aqueles suicidas que estão lá na Universidade da Cidade Esperança, suicidas que estavam se propondo a melhorar e retornar a esse mundo
de alguma forma, para desenvolver e auxiliar o combate do suicídio, esses guerreiros que estavam lá se retemperando para poder retornar à reencarnação de prova dura após o suicídio, e ele diz: vai, Aníbal, dá para eles as lições que recebestes de mim, diz Jesus de Nazaré. Mas principalmente, reforça o coração deles com o carinho da minha mãe. Todo aquele estabelecimento no plano espiritual é regido, cuidado e amado por Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré irá desenvolver de forma amorosa as atividades lá, sob o amparo de diversos trabalhadores. Eurípides Barçanufo também, e outros grandes trabalhadores, todos trabalhando sob o cuidado de Maria. E vejam que o suicídio é algo tão violento. Nós que somos do direito, nós estudamos o Durkheim, Emile Durkheim. Emile Durkheim, então, é a sociologia. Nós estudamos nas cadeiras de sociologia as lições dele. E nós vamos ver mais tarde que ele vai escrever um livro chamado O Suicídio. O Suicídio. É estranho, né? Como é que é? Um sociólogo tratando de suicídio. E por que ele escreve o livro O Suicídio? Ele tem um conteúdo histórico, porque é ali finalzinho do século XIX, início do século XX, com a ciência da época, mas ele é um marco porque ele escreve porque o amigo dele, o Vitor, morreu por suicídio. E aquilo foi tão impactante na vida dele. O Vitor era, por exemplo, colega do Émile, ele era colega do Jean Jaurès, ele estudava na melhor escola da França, onde se preparavam os grandes líderes da nação. Aquele menino resolveu morrer por suicídio. E aquilo chocou o Émile. E aí ele pega todo o conhecimento da sociologia e tenta explicar o suicídio. Não vamos falar sobre a obra dele, mas fica o registro. E aquilo incomodou tanto o Durkheim que ele vai escrever um livro sobre suicídio. E essa incomodação é que tem que nos movimentar, nós, operadores do direito. Nós também temos que fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar o suicídio, para fomentar a vida, para fomentar a vontade de viver. Pode ser no nosso trabalho, com os nossos colegas, pode ser na nossa escola, na nossa casa. Nós temos que, de alguma forma, valorizar a vida e lutar pela vida. E aí entra Maria de Nazaré, que ela vai, não se iludam, no momento que nos alinharmos a esse combate, a essa luta tão difícil, que é de retornar a vontade de ver essa pessoa que está à beira do abismo, desesperada, Maria vai estar no nosso apoio. Nós receberemos, sem sombra de dúvidas, é a lição que nos traz o Espiritismo. Sim, sim. Sim, sim. A última pergunta, né? O Poder Judiciário que lida com conflitos pode trabalhar com a cultura da paz? A justiça restaurativa está conforme os ditames da doutrina espírita? Então, trazendo também Viktor Frankl. Isso, obrigado, Léa. Esse painel vai terminar com um convite para vocês. E o próximo painel vai vir com outro convite para vocês. O que a gente espera que vocês saiam daqui, operadores do direito, com a certeza de que quem está incomodado com o estado de coisas, quem está indignado com a violência, quem está indignado com esse monte de barbaridade que estão acontecendo, quem se incomoda com massacres em escolas, quem se incomoda com crimes horrendos, quem se incomoda com tudo isso, agora é a hora de agir. Então nós vamos fazer o primeiro convite agora, e o segundo convite quem vai fazer é o Dr. Gilmar. Mas o primeiro grande convite: não criem qualquer tipo de ilusão. A violência é complexa, a violência é sistêmica, é multifatorial. Você não consegue resolver uma coisa que tem vários fatores apontando e que não adianta girar uma chave ou pegar um condenado e jogar num container de lixo humano chamado presídio, ou pegar
uma pessoa que a gente odeia, botar gasolina nela e tocar fogo na praça, isso não funciona. Isso é uma linha cartesiana. Isso é uma linha de raciocínio liso. É tentar trabalhar com alguma coisa que é complexa e multifatorial com uma solução simples. Vamos matar todo mundo. A gente volta para 6.000 anos atrás, quando a gente dá essa proposta. Para ver como a gente está atrasado quando pensa isso. Tem que dar vergonha quando pensa isso. Mas então, José, como é que eu faço para resolver o problema da paz? Cultive a paz. Mas como é que faz? Da mesma forma que a violência é complexa e multifatorial, cultivar a paz é complexo e multifatorial. Não é fácil cultivar a paz, mas é algo que a gente tem que tentar. Que tipo de ação eu posso fazer, José, para cultivar a paz? Eu que sou operador do direito, eu sou advogado, sou promotora, sou juiz, eu sou servidor do judiciário, eu gosto do judiciário, eu nem trabalho nisso tudo, José, mas eu estou a fim de ir contigo. Nós podemos fazer várias coisas. Primeiro grande convite para quem estiver indignado, porque basta de ficar batendo boca em WhatsApp, xingando no Facebook, lacrando no Instagram. Você perde tempo. Você perde tempo. A doutora Iris falou, tem que aplicar. Então vamos aplicar. Querem o primeiro grande convite? Justiça restaurativa. Justiça restaurativa. Justiça restaurativa é ter noção de que só botando as pessoas para dialogar, porque nós vivemos a ética do diálogo, e diálogo é conversar, é poder falar. Justiça restaurativa é isso, e muito mais. Justiça restaurativa é botar as pessoas para se dar conta do que fez e tentar resolver. Justiça restaurativa na escola pode, José? Pode. É melhor do que botar um policial armado, um PM da Brigada Militar, com uma arma dentro de cada escola para tentar matar quem tentar entrar lá para matar os alunos. Isso não resolve. Isso é resolução simples. Isso é horroroso. Agora, de que outra forma a gente pode fazer então, José? Justiça restaurativa na escola. Sabe como? Vou contar uma história para vocês. Tem um livro chamado Como Parar os Massacres, Mass Shooting em inglês, do Mark Foreman. Mark Foreman se dedicou para estudar os últimos 10 anos de massacres nos Estados Unidos para ver os dados que apontam a possibilidade de massacre. Como é que eu fiquei sabendo disso? Nós estávamos num curso de segurança para magistrados e um agente federal norte-americano responsável pela segurança do consulado norte-americano aqui em Porto Alegre, ele veio falar sobre inteligência e contra-inteligência e ele começou a dizer, olha, inteligência é a gente ter dados. E aí é importante nós termos os dados. E quem nos dá os dados são os professores. Aí eu digo, parou, freou o tempo e eu imaginei, já sei. Ele vai receber os dados, ele vai se dar conta que é um risco, eu vou chamar a SWAT, vai entrar a SWAT armada até os dentes, vai algemar o jovem dentro da escola, vão arrastar ele para fora, vão bater bastante nele e vão fritar ele na cadeira elétrica. Pronto, resolvido o problema. Já imaginei a solução. Vai ser um negócio cinematográfico. E ele continuou. Além dos dados, é importante a gente ter, de alguma forma, ações para mitigar o dano. Eu digo, agora vem a SWAT, agora eles vão algemar e agora eles vão fritar o jovem. Estou imaginando a coisa. E ele diz assim, no estudo de Mark Foreman, ficou identificado um jovem que poderia ser autor de massacre, porque todos os dados apontavam e ele fechava a tabelinha. Check, 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 pá, tudo certinho. Esse jovem é um potencial atirador em massa e ele pode entrar na escola e matar todo mundo. E ele disse assim, sabe o que nós fizemos? Chamamos os pais, chamamos os psicólogos e fizemos um acolhimento do jovem e nós estamos acompanhando o jovem foi para a faculdade. Me caiu o buteado dos bolsos. Palavra bem gaudéria. E eu digo, mas cadê o tiroteio? Cadê a cadeira elétrica? Cadê tudo isso? Não tem. Vejam que, por uma questão de algo tão complexo e multifatorial como a violência, só uma ação complexa e multifatorial, que é o quê? Eles abriram um curso nas escolas em que foi aberto 50 vagas para que os professores recebessem orientação
de como agir no caso de um jovem demonstrar a situação de risco, o que fazer na sequência, inclusive chamar a polícia, e não é para sair atirando no jovem. Sabem quantos se inscreveram? 700 se inscreveram, no curso de 50. Nós vemos nos jornais os massacres nos Estados Unidos, amigos, era para ser muito pior. Sabe por quê? Porque esse tipo de ação não dá número. Eu não consigo arranjar estatística do que foi evitado. Mas isso é cultura da paz. CNJ, esse ano, ministra Weber, é o ano do judiciário nas escolas com justiça restaurativa. O que é que vocês estão esperando para vir fazer algo diferente e começar a dar o ponto de virada na violência? O convite está feito. O convite está feito. Doutora Bianca faz parte da Justiça Restaurativa, doutora Priscila na Justiça Federal. Tem muita gente boa, só aguardando vocês virem para auxiliar e botar toda essa indignação para produzir paz. Quem está indignado, cultiva a paz. E aí, esse é só o primeiro convite, mas não se iludam. O segundo convite vai vir depois com o doutor Gilmar, porque daqui a pouco a gente não quer ir para a escola, a gente quer ir para o presídio mesmo. Então vamos lá, matar um criminoso, né, doutor Gilmar? Que é a frase muito forte na PAC. Vocês estão preparados para matar um criminoso? A gente só está esperando vocês virem para a gente matar um monte de criminosos. Mas depois o doutor Gilmar explica essa frase forte, forte. E aí, porque ele vai morrer, mas ele vai morrer e vai nascer um homem de bem. Nós vamos matar literalmente o criminoso, mas não a pessoa do condenado. Nós vamos dar ressocialização para essas pessoas. E se vocês acham que a vida, e nós começamos falando do Vitor, que morreu por suicídio, nós temos que trazer um outro Vitor agora para dar um pouco de ânimo para vocês, que é um outro Vitor. É o Viktor Frankl. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, e eu juro que agora eu termino. É um livro chamado Em Busca de Sentido, em que esse psiquiatra, olá, estou bem, doutor Ricardo, esse psiquiatra, ele é preso, jogado num campo de concentração, separado da mulher e dos filhos, a mulher grávida, não vê mais os pais, segue a guerra, ele é liberto do campo de concentração, e aí ele sai do campo de concentração. Qual é o pensamento que passa na cabeça deles, pessoal? O que vocês acham que a primeira coisa que o Vitor pensou na hora de sair do campo de concentração, o que vocês acham que ele estava pensando? Me ajudem? Procurar família. Isso! E ele foi. O que ele constatou? Todos morreram. Todos morreram. Imaginem, então, algo altamente traumático, perder os amores da vida em período de campo de concentração, mas nós temos que fazer duas perguntas em relação ao Viktor Frankl. Primeiro, como é que ele conseguiu sobreviver? Pensando na família. E como é que ele continuou vivendo sabendo que depois a família não estava mais com ele? E aí vem o grande movimento, porque ele quis trabalhar no bem, ele quis levar para as pessoas algo de bom. E no trabalho ele escreve o livro Em Busca de Sentido, porque era uma maneira de ele trabalhar a dor no coração dele, e ele desenvolve todo um processo psicológico de análise e de ajuda que ele vai aplicar ao longo da sua vida, e aí ele começa a distribuir o bem, apesar da perda, apesar da dor. Ele cultivou a paz. Então terminamos com a palavra falando do Viktor Frankl, que é o maior exemplo de cultivo da paz, apesar de tudo, e fica o convite para vocês, que quiserem fazer justiça restaurativa, a Justiça Federal da 4ª Região está à disposição, a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul está à disposição, a Justiça do Trabalho, todos os ramos. O que não falta é gente precisando de auxílio para a gente levar à frente a justiça restaurativa, e fica o nosso convite. Querem ajudar? Estão indignados? Vem trabalhar, porque depois, se quiser trabalhar no crime, o que não falta é criminoso para a gente matar e fazer virar gente de bem. Mas depois o doutor Gilmar explica melhor essa frase. É só para deixar aberto. Só, nem se tu me permite, eu queria registrar a presença do doutor Ricardo do Vale Pereira, nosso presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutor Ricardo, é um prazer lhe receber. É uma alegria que o senhor pôde vir. O doutor Ricardo, ele tinha um outro compromisso relacionado a atividades de conflito de agenda, né? E aí, muito obrigado, o senhor veio, doutor Ricardo. É uma alegria lhe ver.
Exatamente. Seja bem-vindo, desembargador Ricardo Terra, né? Sem palavras, devido ao horário, nós não continuamos com esse painel, mas ele foi esgotado, né? Os temas, os assuntos que nós havíamos combinado foram tratados, né? Com louvor. Faremos agora um breve intervalo. Quem quiser registrar presença, o Geis, está ali o Geis, é só registrar através do QR Code a presença, receberão certificados de participação. Temos agora o coffee break, uns 15 minutos de intervalo, e retomaremos para o painel número 2 com o Gilmar Bortolotto.